Esse não é mais um daqueles vídeos para falar sobre como quem lacra não lucra, para falar sobre o fim da bolha woke, apesar dele falar um pouco sobre o fim da bolha woke e parecer de fato que tem uma corrente indo contra todo esse movimento, né? Teve aí os recentes casos do Trump, teve a questão do Elon Musk e a polêmica com a USAID, e no mundo dos games especificamente, e olha, para você que não se importa com games, fica aqui que isso tem relação com assuntos que impactam diretamente a sua vida, ainda assim, porque é uma questão cultural no fundo. Enfim, no mundo dos games, você teve desenvolvedor japonês dizendo recentemente que se perdeu a liberdade criativa dentre os desenvolvedores, e teve, inclusive, um CEO polonês de uma empresa de desenvolvimento de games que faz um jogo chamado Lords of the Fallen, que recentemente fez algum sucesso, falando basicamente que o DEI, né, o Diversity, Equity and Inclusion, morreu. Certamente na rabeira, né, como um evento aí de cauda dessa movimentação do Trump. Mas se tudo isso está acontecendo, eu tô falando de tudo isso, por que é que esse vídeo não é sobre o fim da agenda woke? Vamos lá. Vamos começar dando um contexto. Se você viu os vídeos anteriores que a gente postou aqui, certamente sabe sobre a Ubisoft, que era uma das maiores empresas do mundo dos games, uma empresa que existe desde o início /meio dos anos 90, que fez algumas das principais franquias de jogos, que tem games aí com orçamentos milionários, que vende muito e é muito aclamada, e que simplesmente quebrou. E se você viu esses vídeos, você sabe que essa foi uma das primeiras empresas de games a abrir o capital e a se expor à manipulação do mercado financeiro e a grandes fundos de investimento, como é o caso da BlackRock, que todo mundo pinta como o grande vilão no estímulo do ESG, DEI e coisas desse tipo, e que ela foi também, naturalmente, sendo também uma das empresas que mais promoveu esse tipo de agenda política, social nos seus jogos, e sabe também que ela promoveu algumas das piores práticas de negócios que tem dentro dessa indústria, como, por exemplo, a hipermonetização dos jogos, né? Ou seja, o cara compra um jogo lá, gasta 300 conto ou 60 dólares lá pros gringos, e ele compra o jogo dele e de repente ele tem que pagar um dinheiro a mais pra ter vantagem num jogo single player que ele joga sozinho. O jogo é muito difícil de subir level e você tem que pagar pro seu personagem ficar mais forte, mais rápido e você conseguir progredir no jogo. Ou então você quer comprar um item no jogo multiplayer, mas aí você não consegue comprar o item. Você tem que comprar uma caixa que é como se fosse uma máquina de cassino pra talvez ter uma chance de vir um item. Enfim, são coisas, né, são artifícios que a indústria foi criando com o passar do tempo pra extrair mais dinheiro gastando menos dentro dos jogos que eles já publicaram. Por quê? Novamente, os jogos atualmente são muito caros de serem produzidos. Então você tem jogos que custam às vezes 200, 400 milhões de dólares, que ficam em produção, em alguns casos mais extremos, como por exemplo é o caso do GTA, por uma década. Então é aquela uma década da empresa gastando dinheiro, torrando, sem ter nenhum retorno, para talvez ter retorno quando os jogos venderem, né? E aí, para mitigar isso, você tem esses mecanismos de monetização que muitas vezes produzem jogos piores. Jogos piores que, apesar de serem piores, dão mais dinheiro porque tem esses mecanismos. Enfim, a Ubisoft é campeã em fazer isso. Já há algum tempo, eles têm desagradado a base de jogadores deles por exagerar nesse tipo de medida enquanto enfiam pautas sociais nos jogos. Ao mesmo tempo que eles fazem isso, e que os jogos deles pioram de qualidade, eles também tentaram recentemente, por exemplo, subir o preço dos jogos, dizendo que, no caso do Skull and Bones, que é um jogo que ficou em desenvolvimento por muitos anos e que não é bom, dizendo que ele é um jogo 4A, é um jogo que tem mais gastos e mais qualidade do que os outros e que isso vale o preço mais elevado. Teve recentemente também o caso Yasuke, que a gente cobriu aqui no Quinto Elemento, em que eles fizeram lá o Assassin's Creed, que é um jogo de ficção histórica, e colocaram um personagem que é uma espécie de samurai africano com a possibilidade de ser LGTV 4K no Japão feudal, o que foi baseado em um historiador que comprovadamente frauda sua pesquisa histórica no Ocidente, né? Ou seja, quando ele vai falar sobre o Yasuke no Ocidente, ele inclui toda essa agenda de diversidade e representação, fala sobre como ele foi um samurai, poderia ter sido um guerreiro lendário, etc, etc. E quando ele trabalha na academia japonesa, ele esconde esses detalhes que ele adiciona para os ocidentais. Por quê? Porque os japoneses sabem que isso não é verdade, muito provavelmente, e consideram esse tipo de coisa um exagero, no mínimo, e um desrespeito com a cultura deles, né? Enfim, o caso desse samurai aí gerou uma polêmica danada, gerou até conflito dentro do Estado japonês. O historiador tá tendo problema na academia, porque ele trabalha em universidades japonesas, e a Ubisoft teve problema com o jogo, que foi promovido com marketing todo centrado em volta desse tal desse Yasuke. Daí eles adiaram o lançamento do jogo, alegando ser por conta de questões técnicas, e adivinha? Fontes que conversaram com um portal chamado Dead Park Place indicam que o jogo foi adiado para que o Yasuke tivesse um papel reduzido dentro dele e tivesse menos polêmicas.
E, bom, não tem como ter certeza se isso é verdade, mas o que a gente tem são evidências materiais reais de que, posteriormente a esse adiamento, a Ubisoft reduziu a presença do Yasuke no seu material de marketing, como você está vendo aí na tela. Recentemente, depois dessas polêmicas, a Ubisoft também fechou completamente o estúdio responsável pelo lançamento do Star Wars Outlaws, que foi um jogo muito caro e que também não vendeu nada, e desagradou também o público anti-woke, e eles remodelaram ou fizeram vários cortes de orçamento em 3 grandes estúdios. Um deles era um estúdio que ficava na Alemanha, que é responsável pela série The Settlers, que é uma série de jogos de estratégia muito aclamada no meio dos games. O segundo foi o site de Estocolmo, que recebeu um orçamento aí milionário para fazer um jogo baseado na franquia Avatar, que também é por si só uma propriedade intelectual milionária. E teve também o Ubisoft Reflections, que é um estúdio responsável pela franquia Driver e pelo Just Dance. E olha, Driver é uma franquia importante desde o começo /meio dos anos 90, lá na época do PlayStation 1. Então, você tá vendo aí a história de uma empresa importante para a indústria sendo destruída. E o mais importante, que é uma coisa que passa batido nesse debate, a gente fica nessa coisa, nesse papo de o jogo tá pior, a microtransação, a cultura woke. A gente esquece que empresas têm funcionários, e funcionários têm famílias. Eles dependem desses empregos para sustentar suas famílias. E quando esse tipo de prática viciosa de mercado acontece, essas pessoas perdem os seus empregos. E nesse caso, né, que é a ponta do iceberg, porque já tiveram muitas outras demissões anteriormente, mais de 180 funcionários foram afetados. São 180 famílias reais afetadas por conta de más práticas de negócios. Isso não é só na Ubisoft. A EA Games, que recentemente lançou o Dragon Age, quase que eu falo Inquisition, o Dragon Age Veilguard, que foi um jogo que, novamente, tem uma história fraca, é parte de uma franquia quase lendária de RPGs de dentro da indústria de games, que não tem nada a ver com jogos anteriores da franquia, e ainda por cima tem cenas feitas para agradar única e exclusivamente a militantes dessas questões de gênero, que são hilárias. Você tem, por exemplo, lá uma diabona toda intimidadora, ficando ofendida ou reconhecendo que ofendeu por ter errado um pronome de um personagem trans num jogo de fantasia medieval e pagando flexões como penitência. Isso é uma cena real que existe num jogo de fantasia medieval, que não é nem um jogo bom. Mesmo que essa cena não existisse, ele seria ruim. Enfim, esse jogo teve uma projeção de vendas muito alta e ele vendeu 50% ou menos de 50% das vendas projetadas. Veja, o número total é de 1,5 milhões de vendas. Esse não seria um número desprezível. Mas, dado que é uma franquia estabelecida que tem uma expectativa de vendas muito maior, isso é grave. E dado o fato de que, novamente, a indústria se acostumou com orçamentos milionários, com jogos que têm custos altíssimos e que são bancados, por assim dizer, por anos por dinheiro de investidor, de grandes fundos de investimento, que se importa com pauta LGTB, com pauta woke, e que costuma valorizar a monetização de longo prazo, que desagrada aos jogadores, enfim, e aí você tem uma situação em que, olha, você desagrada os jogadores, o jogo não vende, o jogo teve uma estrutura muito inflada, porque está dentro desse ecossistema, e por isso ele precisava vender muito, e aí por não ter vendido, apesar de ter as coisas, as modinhas do mercado que agradam os investidores, ele acaba desagradando os investidores que querem ter retorno. Então assim, é um jogo de soma zero, né? Por um lado você tenta agradar quem não é teu público-alvo, para que o jogo tenha condições de ser financiado, e você acaba desagradando tanto o investidor quanto o público-alvo, né? E é um jogo de perde-perde. Eu tô falando isso porque a EA, depois que isso aconteceu, teve uma queda de valor de mercado bilionária, que equivale a 4 vezes o valor de mercado da Ubisoft. Então assim, é papo de 9 bilhões de dólares em perda de valor de mercado. E novamente, teve esse caso do jogo woke, mas não é só o jogo woke. O FIFA 25, que é um jogo de futebol que os caras lançam todo ano, tá sendo criticado pela sua qualidade e não tá rendendo tanto dinheiro assim também. As pessoas estão cansando desse lance de reciclar o mesmo jogo um ano depois do outro, cobrando preço cheio. De fazer jogos realmente preguiçosos, de má qualidade, só para sugar o dinheiro do consumidor. O que é muito parecido com o que acontece no cinema também, né? Hoje em dia, ou a gente tem uma reciclagem de filmes antigos, de franquias antigas, que quando é boa, no máximo reproduz o que o filme antigo estava fazendo, muitas vezes de maneira até um pouquinho piorada, ou então destrói as franquias antigas colocando militância woke em cima. Quem assiste aqui o Cine Quinto tá cansado de ver casos como esses. A coisa foi tão grave, mas tão grave, que em um e-mail interno da EA foi revelado que não só a BioWare, estúdio responsável pelo desenvolvimento do Dragon Age, que também
é um estúdio lendário que produz jogos desde o começo dos anos 2000, teve o seu número de funcionários reduzidos a menos de 100 por conta das demissões, como também rolou ali uma puxada de orelha. Um papo do gestor falando que eles tinham que fazer mudanças no modo de desenvolvimento para atender aos padrões de qualidade que eles foram conhecidos por criar, né, no final das contas. Ou seja, o modus operandi que gera jogos com modelos de monetização agressivos e abusivos como os que a gente está vendo, e que gera jogos woke como Dragon Age, não vai ter vida longa dentro da EA, ao que tudo indica. E aí acontece uma segunda coisa, em paralelo a toda essa questão dos jogos piorando e de empresas lendárias e bilionárias quebrando. Acontece que os jornalistas de games, porque sim, existe uma mídia especializada, focada em cobrir apenas games, que deveriam ser como fossem fiscais, né? Deveriam atender ao interesse do consumidor que consome jogos. Então acontece que eles muitas vezes estão mais preocupados em atender ou às suas próprias agendas ideológicas, já que eles seguem sim, e de maneira muito aberta, um viés político muito específico, e quando eles não estão tentando atender esses anseios ideológicos próprios, às suas próprias agendas ideológicas, eles estão tentando atender justamente aos interesses das grandes corporações. Por quê? Muitas vezes grandes corporações de jogos financiam esses veículos de imprensa direto ou indiretamente. Um caso recente que nós já falamos aqui no programa foi o do Assassin's Creed Origins, que era um jogo que já tinha sido lançado há muito tempo e que começou, depois de uma atualização, a dar muito problema nos computadores dos usuários, e que os usuários, em reação a isso, começaram a postar avaliações negativas, dizendo que o jogo tinha parado de funcionar. A isso, os veículos de imprensa responderam dizendo que os usuários estavam fazendo review bombing, denegrindo o jogo publicamente. Veja, o consumidor pagou um valor caro para uma empresa bilionária para jogar um jogo. O jogo parou de funcionar. Ele usou uma das únicas armas que ele tem, que é a avaliação negativa. E a mídia ficou do lado da empresa bilionária. Essa não é a primeira vez. Há uma constante da mídia tratando os consumidores de jogos como se fossem vilões, como se eles fossem o problema da indústria e como se a indústria tivesse que agradar a outro tipo de gente que não são os próprios consumidores. Isso por quê? Ora, porque jogos são um produto cultural que é consumido pelas massas, que consomem produtos da indústria cultural, que ajuda a moldar o imaginário das pessoas e que, repercutindo certas agendas, ajudam a empurrar essas agendas dentro da imaginação desses consumidores. Isso é uma coisa bem óbvia e que, inclusive, eu explico muito bem no vídeo sobre o caso Yasuke que a gente fez, em que eu faço até uma analogia com como os gregos antigos viam os mitos e os contadores de história. Vale a pena vocês assistirem. Então, nós temos esse cenário. Empresas bilionárias que desrespeitam o consumidor, fundos bilionários que não querem saber do consumidor, jornalistas que não querem saber do povo e do consumidor, dentro de um cenário em que cada vez mais jogos, mais meia-boca são lançados um após o outro com uma tentativa, se não de atender uma agenda ideológica, de lucrar rápido às custas dos pobres consumidores que estão pagando por esses jogos, e por fim, uma série de consumidores insatisfeitos que não querem mais dar o seu dinheiro para esses produtos e empresas que estão quebrando. E não é a primeira vez que isso acontece. Novamente, se você assiste os nossos vídeos aqui, você sabe que na década de 80, as empresas que faziam jogos estavam começando a ter um pequeno boom, videogames estavam começando a ficar populares e, de repente, começaram a lançar um jogo atrás do outro, com ciclos de desenvolvimento muito rápidos, para vender mais, mesmo que fossem produtos de baixíssima qualidade, e ganhar mais dinheiro mais rápido. O que resultou no grande crash dos videogames, que tem como uma das suas imagens mais icônicas aquela pilha de fitas do jogo do ET enterradas no deserto. Aconteceu basicamente porque, na época, o filme do ET era muito popular e a Activision, se não me engano, na época, apostou que esse jogo venderia muito, fez um marketing danado, né, em cima dele, produziu muitas cópias do jogo e ninguém comprou. Aí ficou aquele monte de fita que ninguém sabia o que fazer e eles se livraram delas enterrando no deserto. Por muito tempo se achava que isso fosse uma lenda urbana, mas depois descobriram que era verdade. Enfim. E nessa ocasião, o que aconteceu foi que, por uma espécie de ganância movida pela indústria de jogos ocidental especificamente, a indústria quebrou e foi salva, poucos anos depois, pela Nintendo, uma empresa japonesa que instaurou certos padrões de qualidade. Por mais que a maior parte do mercado ocidental esteja indo por esse caminho, existem algumas exceções dentro do mercado, como é o caso do pessoal que fez lá o Baldur's Gate, por exemplo. E existem empresas fora do eixo ocidental, mainstream, que estão fazendo jogos muito bons. Existe muita empresa chinesa bilionária fazendo jogo que presta, usando propriedades intelectuais ocidentais, como é o caso do Marvel Rivals, por exemplo. Existe a Tencent, que é a maior empresa em questão de lucro, se não me engano, de videogames do mundo e que é chinesa. E que, vejam só, é dona
de algumas das maiores empresas ocidentais de jogos, como a Riot Games, que produz o League of Legends. Mas não é só a China. A gente sabe, por exemplo, da influência que o Japão tem e que os jogos japoneses têm. E se você viu os nossos vídeos anteriores, sabe também de como o próprio Japão, por estar dependente economicamente do Ocidente, está tendo a sua cultura ou produção cultural ameaçada pelas imposições do wokeísmo liberal que vem do Ocidente. Então nós temos aí esse eixo de produção no Oriente. Nós temos também, por exemplo, a Rússia investindo na produção de jogos locais, investindo em eventos de esporte, e nós temos um grande player que não é nem a Rússia, nem a China, nem a Índia, e que não é também ocidental, não está no leste europeu, e que está fazendo avanços muito expressivos dentro do mercado de jogos, e que não tem ligação só com o mercado de jogos. Mas antes de eu dizer quem é esse grande player misterioso, eu preciso falar um pouquinho sobre essa pirâmide, que é a pirâmide de um sujeito chamado Maslow. O Maslow é uma espécie de psicólogo humanista. Uma espécie não, ele é um psicólogo humanista. E ele montou essa pirâmide, que é como se fosse uma espécie de hierarquia de bens psicológicos, de bens que as pessoas necessitam. Então, na base da pirâmide, você tem as necessidades fisiológicas. Aí um pouco acima você tem a segurança, junto com a segurança emocional, as relações sociais e aí em cima a autorrealização. Muitos liberais, no discurso público brasileiro, pegaram essa pirâmide e a extrapolaram as suas consequências para o desenvolvimento da sociedade, dizendo muitas vezes que o que uma sociedade precisa primeiro é de subsistência e que o desenvolvimento econômico precede o desenvolvimento cultural, colocando assim a economia acima da cultura. Acontece o seguinte, essa noção penetrou muito, tanto à esquerda quanto à direita brasileira, né? Em especial essa direita que se diz conservadora liberal. E eu discordo um pouco dela. E na verdade não sou só eu que discordo. Veja, na questão das necessidades básicas, muitas vezes os seres humanos costumam colocar aspirações imateriais acima das suas necessidades fisiológicas. Veja, por exemplo, o caso do Império Romano. Quando começou o cristianismo a acontecer ali, e que ele era perseguido junto com o judaísmo, muitos mártires cristãos preferiam perder a sua vida, que é o que as necessidades fisiológicas sustentam, do que negar a sua fé. Eles sacrificaram as necessidades materiais em troca de um bem espiritual percebido mais alto. E essa movimentação, essa resistência dos cristãos à perseguição física, que colocava as suas necessidades fisiológicas abaixo de uma necessidade espiritual, de uma aspiração espiritual, que os materialistas considerariam, por exemplo, para usar um linguajar marxista, uma justificativa ideológica, por conta desse tipo de postura, o Império Romano caiu e acabou por ser cristianizado. Não necessariamente nessa ordem. Enfim. Ou seja, nesse caso, uma aspiração espiritual superou uma força material muito alta. E muitas grandes nações, e se bobear todas, costumam ser fundadas, ou pelo menos a se expandir, a se estabelecer, com base em aspirações espirituais, em questões morais. Veja, por exemplo, a própria fundação dos Estados Unidos. Veja, por exemplo, as grandes navegações portuguesas que acontecem depois das cruzadas para evangelizar os povos de outros países, né? As grandes navegações que chegaram no Brasil foram feitas pela Ordem de Cristo, que eram formadas por sucessores dos Templários que estavam em Portugal, que é uma nação que, por sua vez, foi fundada durante as cruzadas, entendeu? Então, assim, mesmo que você seja um materialista, comunista, daqueles que considera que toda a história é uma espécie de expressão dialética dos conflitos materiais, dos conflitos econômicos, você, marxista, admite que existe um negócio chamado justificativa ideológica. Então, pros comunistas, que são materialistas, que não acreditam em nada disso, os impérios, as classes dominantes costumam agir de acordo com seus interesses materiais. Mas para que esses interesses materiais tenham algum apelo para as classes dominadas, eles precisam de uma justificativa ideológica. Existem, inclusive, marxistas que tratam a justificativa cristã das grandes navegações como uma justificativa ideológica para mover as pessoas a atenderem às aspirações materiais da coroa portuguesa. O que eu estou querendo dizer com isso aqui é que é o seguinte, mesmo que você seja um materialista cético ou até mesmo cínico em relação a essas coisas morais e espirituais, você tem que admitir que não existe um movimento de massa feito, pelo menos registrado historicamente, e se existem muito poucos,
com base puramente em interesses materiais. O que move as pessoas e constrói as civilizações são coisas que transcendem o material. São justificativas morais, ideológicas, religiosas, espirituais e etc. E por que eu estou falando isso? E o que é que isso tem a ver com jogos? Eu acabei de contar um resumo de uma crise que está acontecendo no mercado de games, que é um mercado de produção de cultura e que tem repercussões tanto financeiras quanto culturais. Isso, pelo menos na minha opinião, é um reflexo de um problema maior. A cultura woke, por assim dizer, não nasce do nada. Ela nasce de uma deficiência, de um enfraquecimento da cultura tradicional do Ocidente. Olha, o Tocqueville, no A Democracia da América, fala sobre como existe uma ameaça dentro do sistema democrático liberal dos Estados Unidos, que seria um individualismo egoísta e materialista exagerado, que poderia destruir o seu tecido social. E ele diz que o que impede que esse materialismo egoísta tome conta é justamente uma espécie de moralidade religiosa comum que mantém as pessoas unidas. Ou seja, seguindo essa tese do Tocqueville, que não é só minha, se você tira esse elemento religioso, moral, que une as pessoas num projeto civilizacional, a civilização morre. E se é isso que sustenta essa tal democracia, essa democracia morre. Ora, mesmo que você seja um liberal, materialista, safado, que detesta a religião, ou mesmo que você seja um dos wokes, que coloca a democracia acima de tudo, inclusive acima dos valores culturais da própria população, há de se admitir duas coisas. A moral religiosa tradicional está em crise, né? A gente teve uma onda de materialismo, de entrega aos prazeres e de questionamento dessa cultura tradicional por muitos anos, que os progressistas interpretam como uma revolução e tomada de direitos pelas minorias. Enfim, independente do nome que você dê para isso, há de se admitir que esse movimento aconteceu e que, logo após esse movimento aconteceu, ocorreu um enfraquecimento da democracia liberal. Todos os progressistas que defendem esse regime e que defendem essa moralidade woke secular, admitem essas duas coisas e vivem falando da crise da democracia e da ascensão da extrema-direita como uma espécie de reação a essa crise. Então, enfim, mesmo que você não concorde com a tese do Tocqueville, o fenômeno é observável e ele está aí. E não é só o Tocqueville que fala disso. O próprio Spengler, quando ele fala do declínio do Ocidente de maneira quase profética, fala sobre como, com a decadência da religiosidade autêntica, você tem uma espécie de religiosidade exterior, de caráter que é meio pro forma, que é uma expressão decadente da religiosidade tradicional do povo, que desemboca no enfraquecimento da religião como um todo. É quase como se fosse aquele fenômeno do moleque que é criado numa casa de pais que são nominalmente cristãos, que são muito restritivos em relação à moral, que não deixa o moleque ver TV, assistir desenho, jogar bola, sei lá, e que na sua vida privada, muitas vezes, sei lá, o pai trai a esposa, o pai bebe mais do que deveria, a mãe vive fofocando, fazendo coisa errada e coisas desse tipo. E isso gera, de fato, um enfraquecimento da religião que leva os jovens ao secularismo. Enfim, quer você concorde com essa tese ou não, esse é um fenômeno observável. E também é observável o seguinte: nesta democracia em crise, depois de uma gigantesca liberalização sexual, uma liberalização moral, até de um semi-relativismo tomar conta e ser substituído pelo progressismo que tem a sua própria moral absoluta, é notável que depois disso você tem um mundo de jovens em crise. Você tem jovens que não têm motivação para trabalhar, porque a economia também não está bem. Você tem jovens que não têm motivação para, por exemplo, constituir família. Você tem uma taxa recorde de homens jovens solteiros e desmotivados. Você tem uma cultura fraquejando e, como uma alternativa a esse niilismo completo, você tem uma espécie de renascimento de um tradicionalismo religioso e de um reacionarismo especificamente entre homens jovens. Então você tem de um lado o jovem putanheiro e desmotivado e de um outro lado um jovem aderindo a versões mais rígidas e alguns diriam até mais extremas das religiões tradicionais dos seus países. Acontece também uma segunda coisa em paralelo a isso que é muito interessante, que é, com o abandono das questões culturais e morais, você tem também uma decadência econômica. Por quê? Tem também uma decadência intelectual. Na própria academia americana, há muitos graduados ou graduandos em sociologia, em questões de gênero, e muitos poucos graduandos ou graduados em questões práticas, como, por exemplo, engenharia. Você tem uma grande crise de capacitação em áreas altamente técnicas, e aqui, novamente, não me levem a mal, eu não estou reduzindo a intelectualidade à capacitação profissional, tá? Só estou dizendo que isso acontece. Você tem uma crise que está levando pessoas como o Donald Trump e o Elon Musk, que se elegeram com uma plataforma anti-imigração, a defender a facilitação
da imigração e de vistos para, por exemplo, imigrantes indianos que são engenheiros altamente capacitados. Por quê? Porque é uma batalha global pelos cérebros dessas pessoas. Pessoas que o Ocidente não está formando e que o Oriente está. Então, veja, pela queda, pela decadência cultural, né, pela decadência pela tomada da universidade por essas pautas ideológicas, por essa coisa que nós chamamos de cultura woke, você tem também uma crise econômica e uma crise educacional muito profunda, né? Essa crise educacional, evidentemente, tem raízes muito mais profundas, tem a questão do John Dewey e da pedagogia dos desalmados, coisa que a gente já cobriu com profundidade em outros vídeos aqui, e se você quiser entender, você pode ir lá ver. O Arthur falou disso aqui longamente, enfim. E tem outras palestras, por exemplo, procura aí o Instituto Borborema, os caras vivem falando disso. Então, voltando, se você quiser aprofundar nisso, vá nesses outros materiais. Voltando para a nossa questão aqui. Nós podemos constatar aqui, por esse rápido panorama, que a questão cultural forma nações, né? E que a decadência dessa cultura local as enfraquece, inclusive materialmente. Pode ser que você não acredite que uma coisa causa a outra, mas que alguma correlação, pelo menos, elas têm, isso fica meio óbvio. A gente notou também que o único grupo de jovens que parece estar mais motivado, que tem mais agência política, especialmente entre os garotos e homens mais jovens, é justamente esse grupo que está tentando retomar essas tradições antigas, que os seus pais e avós muitas vezes não conservaram, e que são mais reacionários e muitas vezes mais extremos. Agora eu lhe pergunto, dentro do globo, atualmente, quem é o grupo, para além dos russos, que você sabe como a propaganda russa se posiciona em relação ao cristianismo ortodoxo, para além dos chineses, que estão, por exemplo, retomando o confucionismo e até falando uma coisa como a construção de uma sociedade harmoniosa e bela, para além dos interesses meramente materiais? Quem é, para além desses grupos, que está focando nessa questão cultural, que tem muito apego à sua tradição religiosa de origem e que não passou por processo de desindustrialização, sucateamento da educação e capacitação de profissionais e que tem uma base monetária, financeira, material muito bem estabelecida? Esse grupo, meu amigo, são os islâmicos. Eu não preciso citar números para falar sobre a riqueza dos sheiks árabes. E não preciso entrar em detalhes sobre a política interna de países árabes que eu pouco conheço para lembrar você de que muitos desses países islâmicos são governados por sheiks que são uma espécie de imperador, que também é um imperador religioso, que está submetido à sua religião. Ele é ao mesmo tempo um líder religioso e um líder autoritário, por assim dizer, um líder quase absolutista do seu país. E acontece, meus amigos, que esses líderes estão investindo e muito em produção cultural e especificamente em produção de jogos. Veja, lembra que eu falei de um jogo chamado Kingdom Come Deliverance há 2 ou 3 vídeos atrás? Que era um jogo que está sendo produzido por um estúdio europeu chamado Iron Horse, que conta de maneira historicamente precisa uma história que se passa no interior da República Tcheca, a antiga Boêmia, né, durante a época da cristandade, e que inclusive retrata de maneira que os jornalistas woke consideraram uma maneira romantizada essa cristandade europeia. Enfim, lembra que eu falei desse jogo? Pois bem, esse jogo é desenvolvido por essa empresa chamada Iron Horse, que é parte de um grupo chamado Embracer Group. Esse grupo Embracer Group é de origem ocidental, mas tem como um dos seus principais acionistas o Sev Gaming Group. E o que é o Sev Gaming Group? Ora, é um grupo de fomento ao desenvolvimento de jogos e de esportes eletrônicos que é completamente financiado e é 100% propriedade do fundo de investimentos da Arábia Saudita. É da Arábia Saudita. É do Sheik, o Sev Gaming Group. E ele está financiando o Embracer Group, que financia o desenvolvimento desse jogo ocidental específico. Mas o Sev Gaming Group não é só um grupo de acionistas que é dono dessa empresa. Na verdade, eles estão ligados a uma agenda muito maior da própria Arábia Saudita, que é chamada de, qual que é o nome aqui? Saudi Vision 2030, que é uma espécie de Agenda 2030 da Arábia Saudita, que tem como objetivo transformar a própria Arábia Saudita num destino para turistas, numa referência em desenvolvimento tecnológico, que tem automação desenvolvida. Eles até estão montando uma cidade artificialmente construída para servir como uma espécie de cidade tecnológica, tecnocrática modelo, saca? Esse é o nível da coisa. E dentro desse grande guarda-chuva, que é o Saudi Vision 2030, você tem o desenvolvimento de tecnologia e de games e de fomento dos esportes. E dentro desse lance de fomento dos esportes, você tem esse mesmo fundo aí, o Sev Gaming Group, que é um dos maiores acionistas na Embracer Group, comprando ligas de e-sport inteiras. A ESL Gaming Group, que é uma das maiores, se não a maior liga de esportes do mundo,
foi comprada por eles. E qual é a importância disso, você me pergunta? Ora, se você tem uma liga de esportes que é tocada por um conglomerado árabe, que tem certos pressupostos culturais, tendo eles domínio sobre essa liga, eles podem muito bem influenciar qual é o tipo de discurso que os atletas ali dentro podem ou não dizer. E não é conspiração nenhuma dizer isso. Porque, veja bem, aqui no Ocidente, em que muitas ligas de esportes são dominadas por grandes bancos e fundos financeiros que patrocinam os times e que têm dentro do seu modus operandi a agenda woke, a gente teve casos de atletas sendo demitidos dos seus times por fazerem piadas supostamente transfóbicas, como é o caso do Bochecha, menino brasileiro que veio de uma família pobre, que enriqueceu jogando Free Fire e que foi demitido do seu time, que ele fazia parte junto com os amigos, porque chamou um travesti de ruiva de 3 pernas numa piadinha, sem citar o nome da tal da travesti, durante uma partida de Free Fire. Enfim, eu não preciso nem dizer que o time foi patrocinado pelo Itaú, né? E que depois disso, os moleques lá se movimentaram e deram uns pulos e contrataram consultoria de diversidade para dar palestra de conscientização dentro do time e fizeram inferno lá dentro, né? Enfim. Pois bem, tendo os árabes islâmicos controle sobre isso, eles podem mudar o discurso cultural dentro da liga e podem, inclusive, influenciar os próprios rapazes ocidentais e as suas audiências, porque lembra, o moleque hoje em dia ele chega em casa, ele não vai mais ver TV, ele vai ver o streamer que joga Free Fire jogando o jogo na live, ele fica lá 3, 4 horas com o cara. Ele pode ser influenciado indiretamente pela força cultural / financeira vinda da Arábia Saudita. Olha só que beleza. Mas não é só nos esportes que eles estão metidos, não. Esse mesmo grupo, o Sev Gaming Group, também é um dos maiores acionistas da EA Games, sim, a mesma EA Games que está falindo, e eles também compraram uma desenvolvedora de jogos mobile que é gigantesca e que é responsável pelos jogos, por exemplo, do Jornada nas Estrelas, pelo Monopoly Go, que é o banco imobiliário mobile, e uma série de outros games mobile que tem algum sucesso. Então, assim, eles estão se movimentando, e não são os únicos. Existe, por exemplo, um fundo chamado Abu Dhabi Gaming, que está fomentando iniciativas similares. Existe o Qatar Vision 2030, que é uma série de iniciativas do Qatar, que inclusive sediou a Copa do Mundo recentemente, para penetrar a cultura ocidental e para transformar o Qatar num ponto turístico e para desenvolvimento tecnológico de videogames e esportes e etc. Existe também a UAE Vision 2030, que é a versão da Saudi Vision dos Emirados Árabes Unidos. E assim, se você for olhar o site dessas iniciativas, é até bem engraçado, porque eles colocam todos os jargões que o investidor ocidental gosta de ouvir. Eles colocam lá que eles estão empoderando minorias, que eles são pró-diversidade e etc. Mas acontece que, enquanto eles falam isso em público para atrair o investimento ocidental, na prática eles agem de maneira muito diferente. Existe um histórico aí de jogos que, quando vão ser lançados na própria Arábia Saudita, são proibidos até que o estúdio tire, por exemplo, bandeiras LGTV 4K, bandeirinha com arco-íris e side quest de teor homoafetivo. Então os caras têm que tirar esses conteúdos, ou pelo menos torná-los opcionais e coisas desse tipo, para vender o jogo lá dentro. Para pegar um exemplo que tá mais próximo, mais distante dos games e mais próximo do dia a dia do cidadão que não joga, teve o caso da Copa do Mundo. Lembra da grita que a Anitta fez aqui no Brasil? Porque os caras tinham aquelas ilustrações do guarda-chuva do Islã, protegendo as crianças do arco-íris, etc., protegendo a família islâmica tradicional. Enfim, eles fizeram uma gritaria aqui e o Qatar nem ligou. Deixou os caras gritando. E os investimentos ocidentais, até onde eu sei, não chegaram nos caras. Até porque, veja, o Ocidente tem uma dependência nos árabes, que é uma dependência de cunho energético, por conta da questão do petróleo e etc, né? Da mesma forma que tem uma dependência em relação à China, por conta da manufatura. Esses todos são temas que o Arthur explora de maneira muito melhor do que eu conseguiria explorar aqui, de maneira magistral nos Geoeconomias. Se você se interessa novamente, vai lá ver. O ponto todo aqui é que é o seguinte: esse vídeo aqui não é um vídeo de apologia ao Islã, ou ao eurasianismo, ou a qualquer tralha dessas. Todo mundo sabe que isso aqui é um canal formado por cristãos. Todos os integrantes que apresentam programas aqui são cristãos. Quer sejam católicos, quer sejam protestantes, enfim. Nós somos cristãos. E é evidente que a gente olha para isso com uma certa preocupação. É óbvio que agrada menos um cristão médio um jogo woke produzido pelo Ocidente liberal do que um jogo financiado pelos islâmicos, árabes e etc. Mas também preocupa o cristão essa questão da expansão do islamismo e dessas agendas estranhas que vêm da Eurásia, né? Até como o próprio comunismo também. E, novamente, a gente fala muito aqui sobre o perigo da tecnocracia chinesa, sobre como ela é tão ruim quanto a tecnocracia ocidental e etc, etc. Agora o ponto é o seguinte: esses países só podem fazer isso, só podem impor a cultura deles dessa forma
e só podem, não no sentido de impor aos outros países, que é uma coisa que eles poderiam começar a fazer também por meio do soft power, como os americanos fizeram por meio do cinema e etc. Eles só podem assegurar que a cultura deles seja respeitada internamente, que eles não sofram, por exemplo, sanção e bloqueios por causa disso, porque eles produziram uma indústria real e uma economia física real. Eles souberam explorar os recursos naturais deles. Eles estabeleceram relações de dependência do restante do globo para com eles em relação aos seus próprios recursos naturais e em relação à sua indústria. Eles souberam se desenvolver dentro dos limites colocados pelo mercado global. Muitas vezes até ignorando e ultrapassando esses limites e impondo a coisa na cara dura. Que é uma coisa que o Brasil, por exemplo, não soube fazer. E eles, sem abandonar sua cultura, desenvolveram o seu país. E por terem desenvolvido os seus países, conseguem manter a sua cultura. Vocês veem como é um jogo de que... não é que o desenvolvimento econômico precede o desenvolvimento cultural. E que o desenvolvimento cultural sustenta... são coisas sinérgicas, são coisas que andam juntas. Porque da mesma forma que o ser humano, tendo necessidades fisiológicas, tem aspirações espirituais, que quando são ignoradas têm resultados catastróficos, vide aí a taxa de depressão e desânimo e suicídio dos jovens, que tá galopante, né? Você tem uma liberalização cada vez maior, um abandono cada vez maior da religião, um secularismo cada vez maior, a taxa de depressão também cada vez maior, né? Era para a religião repressiva, quando superada era para libertar o povo, etc. Você está tendo efeito contrário. Enfim, isso é uma evidência de que, assim como o ser humano tem necessidades fisiológicas e uma necessidade por sentido, uma necessidade espiritual e etc., a própria civilização, por ser formada de seres humanos, também tem. E nenhuma dessas duas coisas pode ser ignorada. E no Ocidente, pelo menos dentro da indústria ocidental em sua maioria, as duas coisas estão sendo destruídas. Tanto a questão material, porque, ora, dentro dos mercados externos aos videogames, o desenvolvimento industrial de vários países foi segurado por conta de uma agenda ideológica. A capacitação dos profissionais foi segurada porque eles estavam focados no estudo dessas agendas ideológicas. E dentro do próprio mercado de games e do mercado financeiro, as questões práticas, a produção de produtos que presta, foi inibida por conta de interesses ideológicos ligados a fundos financeiros, que estimulavam isso entregando bens materiais. E que, no fim, deixou o mercado tanto sem bens materiais, quanto sem os bens espirituais e culturais. E aí a gente tem um impasse. Nós temos aí o Donald Trump, junto com Elon Musk, impondo a restrição dessas políticas para voltar a uma formação cultural racional dentro dos Estados Unidos, tentando retomar ao mesmo tempo a reindustrialização do seu país, com certas políticas protecionistas e etc. Você tem o Elon Musk falando da importância da cultura, querendo lutar contra o wokeísmo, inclusive querendo abrir estúdio de desenvolvimento de jogos, e você tem um mercado que até então não reagiu. E aqui no Brasil, ora, você tem vários jovens mal formados, muitos deles jogados na sensualidade despropositada que vem dessa cultura woke, que vem, por exemplo, do funk carioca e desse tipo de coisa, do próprio funk paulista também, não é só o carioca. E você tem, por outro lado, alguns jovens reagindo contra essa cultura secularizada, contra a cultura woke, mas reagindo ou somente no âmbito material / ideológico, achando que um boicote financeiro é suficiente para fazer com que essas coisas parem de aparecer, e achando que a mera eliminação da militância é suficiente para fazer com que a cultura floresça novamente e ele tenha boas obras culturais para consumir de novo, o que não é verdade. Porque para além de tirar a cultura que não presta, você tem que inserir uma que presta. E aí, por um outro lado, você tem também jovens retomando tradição religiosa, estudando cultura clássica, etc., mas que não tem capacitação profissional. E assim, olha, desculpa, mas o que é necessário não é olhar só para a capacitação profissional, nem só para a retomada da cultura tradicional. Não é só a retomada de uma coisa ou de outra. A gente vê até esse dilema na política, né, saindo um pouco dos jogos, como a gente cobriu aqui no quinto. Você tem uma série de agentes políticos que, por exemplo, estão sendo chamados de intergalácticos pelo pessoal mais bolsonarista e etc., querendo colocar valores que eles mesmos inventaram e que não são nem valores morais consistentes acima da política prática, acima de coisas que vão ter um impacto real e material na vida do cidadão. E você tem, por um outro lado, muitas vezes, alguns outros tipos de político, normalmente mais ligados à esquerda, ao materialismo mais puro, preocupados só com as questões econômicas e que jogam as questões culturais fora. E a verdade é que, a nível civilizacional, você não pode desprezar nenhum desses dois. E a nível pessoal também. Então assim, olha, é necessário que você, que acredita nessas coisas, que não gosta de wokeísmo, olhe para dentro de si, faça um exame de consciência e veja o que existe dentro de você que leva à desordem do wokeísmo. Você tem que ver aonde você está se deixando levar pelas paixões, aonde você está se deixando levar pelos prazeres desregrados, aonde essas coisas te atingem e te tornam muito fraco. E você tem que olhar para o que supre essas demandas
que na minha opinião não tem outra saída, é a religião mesmo. E você tem que olhar também, ao mesmo tempo que olha para isso, para suas necessidades materiais. Porque, ora, vivendo os seus valores na sua vida prática que você faz com que esses valores sejam propagados. Que você se fortalece para agir materialmente. E que você, agindo materialmente, consegue recursos para financiar, por assim dizer, a sua aquisição de cultura. Eu sei que isso é muito difícil de fazer num país que passa por necessidades materiais básicas, que tem uma população que está passando fome, em que as pessoas têm que pegar 2 horas, 3 horas de condução para ir voltar do trabalho e que não tem tempo para nada. Mas se você tá aqui vendo esse vídeo, se você faz parte desse grupo de pessoas que, por exemplo, jogam videogames, que é um hobby caro, me parece que por você ter essas possibilidades na sua mão, talvez seja também parte do seu dever se enriquecer culturalmente e se capacitar para produzir a mudança que você quer ver, tanto interiormente quanto exteriormente, operando na economia prática. Enfim, por esse vídeo é isso. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar nesses assuntos, recomendo que assista esse meu último vídeo sobre o Kingdom Come Deliverance, que na verdade é sobre cultura woke. E como nós, que estamos do lado anti-woke da força, muitas vezes exageramos e vemos lacração onde não tem. Eu tento dar uma definição do que é lacração, do que é uma boa história, do que não é, baseado na poética do Aristóteles, de maneira muito introdutória, mas enfim, eu fiz um esforço. Então assiste aí, pode ser que te ajude. E é isso aí, até mais. Tchau.